Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre um livro que me surpreendeu muito, que é o Perdida, da Karina Ricci. Acabou se tornando uma série de livros, na verdade, e onde eu achei ele? No aplicativo YouBook, que na verdade é um aplicativo de audiolivros e que eu acabei assinando, mas eu vou gravar um vídeo mais pra frente sobre os audiolivros. O livro me surpreendeu muito, porque eu estava achando que eu ia encontrar mais um romance chato. Eu não sou muito fã de romances, eu não leio muitos romances, mas como eu falei no vídeo sobre Orgulho e Preconceito, começo desse ano eu resolvi ler romances. Eu só queria ler livros assim bem tranquilos e que tivessem realmente uma história de amor, uma coisa mais fofa, enfim. E aí, nesse YouBook, que é o aplicativo, eu achei vários livros. E antes de ouvir Perdida, eu tinha escutado outros romances, só que eles são chatos, enfadonhos, entediante. 200, 300, 400 páginas, um casal. Então tem aqueles protagonistas e é o livro inteiro falando sobre eles, e muitas vezes eles não são interessantes. Mas, como eu tava nessa vibe de romance, eu resolvi pegar esse Perdida, que eu vi Karina Ricci e eu lembrava que a Paula Alexandra e a Pan Gonçalves, se eu não me engano, já tinham falado sobre ele, ou sobre a autora, enfim, no canal delas. Então pensei, bom, deve ser legal, eu não lembro de uma opinião negativa. Mas eu também não lembrava nada da história. A única coisa que eu sabia era a sinopse que estava lá no aplicativo. Que a Sofia, que vivia numa grande metrópole, no nosso presente, digamos assim, acaba indo parar no século XIX e lá ela vai descobrir esse amor, lá. E aí eu pensei, vamos lá, né? Foi surpreendente, porque o livro é muito engraçado, é divertido, passa o tempo, assim, passa a história e você quer muito saber o que vai acontecer. Acontecem algumas reviravoltas e você também não entende muito bem como é que ela vai fazer para voltar para o nosso século. Então, e ela gosta de ler romances, principalmente romances de época, mas ela nunca se apaixonou. Então ela não sente realmente como é o amor. Inclusive tem a amiga dela, que eu esqueci o nome, que tem um namorado já há alguns anos e que ela não gosta desse namorado da amiga, mas beleza, ela entende, né, que os dois estão juntos, ela dá força pra amiga dela, mas ela não entende essa questão do amor, né? Ela acha que é tudo muito analítico, né? Que você tem que colocar todas as características e achar uma pessoa que se encaixa ali no seu molde. Então, num dia elas saem pra beber, assim, pra se divertir, e essa amiga dela conta que vai resolver morar com o namorado, futuro marido, enfim, resolveu ir morar com ele. E a Sofia fica meio chocada, vai no banheiro, não sei fazer o quê, e o celular dela cai na privada. E quem já passou por isso é o desespero. O celular cai na privada, estraga tudo o celular, não funciona nada. E no dia seguinte, né, ela acorda e resolve, primeira coisa, preciso comprar outro celular. E ela vai parar nessa lojinha onde a vendedora é misteriosa, assim, muito... mas oferece pra ela um aparelhozinho pequenininho, muito lindo e muito barato. Se eu não me engano, acho que a vendedora nem cobra nada, sei lá. Ela fica desconfiada, mas beleza, né? Precisa do celular, vamos lá. Só que uma luz muito louca sai desse celular e quando a luz se apaga, digamos assim, quando volta ao normal, ela não está mais nas ruas ali da cidade. Ela está numa caída, assim, numa estrada de chão, eu imagino, né?
E tá tudo vazio, tipo, não tem mais prédio, não tem mais rua, não tem mais asfalto, não tem mais um monte de pessoa passando. E aí ela fica, meu Deus, o que aconteceu? E de repente aparece num cavalo branco o Ian Clarke, que é o nosso mocinho dessa história. Então ele vai achar muito estranho, ele vai achar que essa moça foi assaltada, que ela foi abusada, sei lá o que aconteceu com ela, porque ela está em trajes mínimos. Sim, ela saiu esse dia com uma saia que eu não lembro, mas eu acredito que seja no meio das coxas, assim. E que para 1830, que é o ano onde ela foi parar, é um escândalo. As mulheres andavam com uma saia até nos pés, né? Enfim, cobriam tudo. Então ela tá com regata e uma saia até na coxa, imagina. Que era como se fosse uma roupa de baixo, né? Na verdade, a roupa de baixo era mais coberta do que aquela roupa que ela tava. Então fica sem entender que negócio que é esse, quem é que é esse cara. Ele tá vestido conforme um homem de 1830, né? Aí que vai se desenrolar toda a nossa história, né? E é muito divertido a confusão dela. E depois que ela descobre que ela está realmente em 1830, como ela faz pra conviver ali e sem revelar, porque ninguém ia acreditar mesmo, né? Que mais? O Ian Clarke tem uma irmã que mora junto com ele e eles são órfãos, né? Então ele cuida da irmã dele e... Ele tem muito dinheiro. E ele é solteiro. Tem dinheiro. Eu não tenho certeza se o livro agradaria pessoas que não gostam de romance. Eu gostei porque eu tava nessa vibe, queria ler romance mesmo. Mas assim, é um livro super tranquilo. Ele é um livro gostoso de ler. Eu não li, eu ouvi, mas é uma história muito legal. E o que foi engraçado, eu tava lendo esse livro, ouvindo esse livro e pensando o tempo inteiro, gente, por que esse livro ainda não virou filme? Cara, é muito legal essa história, daria um filme incrível, ia ficar muito engraçado, muito hilário. A história é, sabe assim, você sabe, né? Quando você lê um livro, você pensa, cara, esse livro tinha que virar um filme porque eu preciso ver essa história, não consigo só ler essa história, tem que ver esses personagens, tem que ver todo mundo. E eu fiquei pensando, nossa, que estranho, né? Que não virou filme. E, nossa, que legal. E eu achando que a Karina Ricci era uma escritora inglesa ou americana, né? Dos Estados Unidos. Ou que, enfim... E que isso tudo se passava na Inglaterra de 1830. Até que eles mencionam o Brasil em algum momento da história. E eu fiquei... hã? Aí eu parei o áudio no mesmo instante e fui procurar de onde é essa autora Karina Ricci. E ela é brasileira. Ela é de São Paulo. E eu fiquei chocada porque eu tinha certeza que ela era... Eu tinha certeza que ela era estrangeira. E aí... Só que eu fiquei a história inteira imaginando que a coisa se passava na Inglaterra. Porque eu já tava até metade do livro imaginando que a coisa estava na Inglaterra. E quando a coisa era no Brasil, eu não consegui imaginar mais. E aí eu pensei, nossa, então é por isso que não virou filme. Porque ela é brasileira e, bom, as grandes montadoras não leem as obras do Brasil e tudo mais, né? Enfim, tem essa certa dificuldade, né? Mas o filme vai virar livro. Não, o livro vai virar filme, sim, gente! Só que assim, o negócio tá demorado. Parece que desde 2015, se eu não me engano, que uma produtora comprou os direitos. Parece que eles escreveram um roteiro, mas uma outra produtora comprou os direitos em 2017 e eles vão ter que escrever um novo roteiro. Eu não sei em que fase está agora. Lá no site da autora diz apenas que foi adquirido os direitos em 2017. Eu não vou lembrar o nome da produtora. Mas é para existir uma parceria com a Warner Bros. E é uma produtora que fez o filme Divórcio, o filme Cada Gato, não sei o que. Eu vou colocar aqui a capinha para vocês verem.
que são filmes engraçados e eu gostei bastante dos filmes, eu já assisti, gostei. Então, estou torcendo muito e espero que fique um filme muito bom, porque a história tem tudo para ser um filme maravilhoso. Mas como nem tudo são flores, né? Tem duas coisas no livro que me incomodaram um pouco. A primeira coisa é que a Sofia, apesar de ela gostar, ela diz que no começo do livro, né? E, enfim, durante todo o livro. Ela gosta da Jane Austen, ela gosta de romances históricos, mas quando ela vai parar em 1830, ela fica perdidinha. Então, assim, o nome do livro é Perdida, né? Dá a impressão que ela não era fã de Jane Austen, ela não lia Jane Austen, ela não lia romances históricos nunca. Porque tem certas coisas, por exemplo, a vestimenta. Eu imagino isso, né? Eu imagino que alguém que é fã de romances históricos, se fosse parar em 1830, ia estranhar, obviamente. Muitas coisas são diferentes, mas pelo menos na questão da vestimenta, a gente sabe que era super desconfortável, né? Que devia ser um calor dos infernos, porque no Brasil é quente, e as mulheres usavam panos e mais panos, e que existia aquela coisa para deixar o vestido assim, né? Bem redondinho. Enfim, isso me incomodou um pouco, sim, mas não é a principal coisa. A outra coisa é que a autora excluiu a escravidão do livro, da história. Então, me fez pensar mais ainda que eu estava na Inglaterra, porque no Brasil, em 1830, infelizmente, nós ainda vivíamos no sistema escravocrata, ou seja, existiam escravos na maior parte das fazendas, não sei se em todas, né? E na fazenda do Ian não existe, enfim, não existe em parte alguma. É como se fosse um mundo paralelo ali, um Brasil melhor, em que a escravidão não existiu ou em que a escravidão já havia sido abolida. Por que isso me incomodou? Porque não é um retrato da história do Brasil, digamos assim, né? Eu entendo que falar sobre a escravidão ou mencionar a escravidão não é apenas você dizer, tinha um escravo lá. Esse tema tem que ser abordado, além de ser de uma forma delicada, ele tem que receber uma atenção especial. Então você não pode só colocar que tinha um escravo lá e boa, entendeu? Como que a Sofia ia reagir a um príncipe encantado que tivesse escravos? Não dá, né? Então, assim, e como ele seria o mocinho, o homem perfeito, se ele fosse um senhor de escravos? Na nossa cabeça não vai entrar isso, entendeu? Então ele teria que ser, como ele já era descendente de ingleses, né? Os pais dele eram da Inglaterra, se eu não me engano, por isso o sobrenome Clark, os pais ou os avós, não lembro. Poderia ser que ele fosse um pioneiro, digamos assim, e que ele não tivesse escravos mesmo, e isso fosse uma definição do caráter dele também. Mas ela escreveu sobre outros personagens também nos próximos livros, né? E eles também não teriam escravos, mas não faria muito sentido para a época, porque a maioria teria escravos sim. Então eu acho que eu entendo ela não ter colocado, mas eu ainda assim não aceito muito bem isso, sabe? Então eu fui dar uma pesquisadinha na história da escravidão na Inglaterra, e em 1833, se eu não me engano, é que ela foi abolida. Só que a Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade se passa em 1810, enfim, ali na década de 20, na década de 10. Ou seja, antes da escravidão ser abolida. E mesmo assim não aparecem escravos ali. Eu não li Mansfield Park, mas eu sei que aparece um pouco esse tema da escravidão nessa história de Mansfield Park. É um assunto meio polêmico, talvez. Acredito que no livro, no filme, eles não vão colocar também, né? Porque, como eu falei, eles não podem simplesmente colocar o pano de fundo lá, a escravidão, e não falar nada sobre isso, né? Então, acredito que também não vai existir. Queríamos muito que não tivesse realmente existido, mas existiu, né? Então é uma coisa aí que eu fiquei meio assim. Outra coisa interessante é que Perdida foi o primeiro livro dela. Ela começou a escrever no celular, ela escreveu 6 capítulos no celular
nem consigo imaginar uma coisa dessa, porque odeio digitar no celular. Mas ela começou a digitar no celular essa história, daí ela passou pro computador, porque no celular não tava dando mais certo, não cabia mais, não sei. E quando ela terminou, ela tentou enviar para várias editoras. As editoras disseram não, ela recebeu várias negativas, e aí ela resolveu publicar de forma independente. E, para a surpresa dela, o livro fez o maior sucesso na Alemanha. Isso mesmo, na Alemanha. No Brasil também. Por causa desse sucesso no Brasil, na Alemanha, sendo que nem estava traduzido para alemão, tá? Era um livro em português que fez sucesso na Alemanha. Então a editora Verus, que é a editora que representa ela até hoje, depois do Perdida, ela publicou mais 5 livros, se eu não me engano, acho que é isso, da série, né? Então a gente tem o Perdida, que é o primeiro, depois a gente vai ter Encontrada, que é de... não posso falar que é spoiler. Enfim, Encontrada, que é o 2. O Destinado, que vai ser a história pela visão do Ian. Prometida, que vai ser a história, não do ponto de vista, mas uma história mesmo, específica ali, para a irmã do Ian. Então é uma história em que ela vai ser protagonista, né? A Sofia e o Ian vão aparecer, mas eles vão ser ali coadjuvantes, digamos assim. E por último, Desencantada, que é uma história que vai ter como protagonista a amiga da Elisa. O que eu ouvi já foi o Prometida, que eu gostei também, é muito fofo. É um pouco diferente do Perdida, não é tão engraçado. Gostei muito também. E a autora já publicou outros livros, além dessa série, que vai ser... Procura Seu Marido, Mentira Perfeita, No Mundo de Luna. E a narrativa dela é muito deliciosa, é muito gostosa de acompanhar. E eu recomendo para quem gosta de histórias assim, felizes e tranquilas, para você não se estressar, para você ler e ser feliz, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha ali, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada, até mais!